E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de falar sobre a ditadura militar na Argentina. Mas não a ditadura de 76, que essa vai ser na próxima aula. São duas ditaduras na Argentina. A gente vai falar daquela de 66, que é tão importante estudar quanto a de 76 também, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque você vai ajudar o canal a crescer. Tem vídeo de história geral, história do Brasil. Essa semana, esse é o primeiro vídeo que a gente começa, de fato, a nossa grade de horários. Se tudo der certo, vocês já estão vendo aqui na capa do canal já a nossa grade de horários, tudo direitinho, já oficializada, certo? Tem sociologia, filosofia, tem um monte de coisa. Vamos lá, gente. Como eu falei para vocês, são duas ditaduras aí na Argentina. Na verdade, são até mais, mas essas duas, elas se diferenciam das outras que tiveram antes por alguns motivos que a gente vai explicar aqui. Essa ditadura vai de 1966 até 1973 e depois, inclusive, o Juan Domingo Perón ele volta ao governo da Argentina para governar tá muito quente, por menos de um ano, tá? Que ele vai falecer, inclusive. Então, a gente vai ter esse período de 66 a 73 de ditadura que foi estabelecido através de um golpe de Estado ao presidente constitucional da Argentina na época, que era o Arturo Illia, que pertencia à União Cívica Radical, que era um partido político que pertencia, atenção, à Internacional Socialista. Assim como no Brasil também nós temos partidos que ao longo de sua história pertenceram à Internacional Socialista. A Argentina você tinha a União Cívica Radical que pertencia. Então vocês já percebem, inclusive, o motivo desse golpe militar de 66 na Argentina. Uma perseguição, acabar com o comunismo no mundo, no país, objetivos muito próximos do que a gente tem na ditadura no Brasil, que foi estabelecida em 64, certo? E então a ditadura entrou em vigor, mas o que vai diferenciar esse golpe de Estado, que a Argentina teve alguns golpes de Estado, tá? Mas o que vai diferenciar esse golpe de Estado, essa ditadura estabelecida, de outras que já tiveram na Argentina? É porque todas as outras ditaduras que a Argentina viveu, sejam militares ou não, elas foram ditaduras consideradas que estabeleciam um discurso de provisório. Organizar a casa e entregar para a democracia. Essa não. Essa estabeleceu de fato que ela tinha um caráter permanente ou, melhor dizendo, por tempo indeterminado. E era logo o slogan deles. A ditadura argentina tem princípios, mas não tem prazos. Então, eles não estabeleciam prazos para devolver a democracia. Falava assim, a gente não precisa pensar nisso, certo? E, de fato, é o que aconteceu, porque isso foi determinado pelo Estatuto da Revolução Argentina, que vai ser a Constituição deles, vai ser a lei que eles vão colocar para garantir toda a legitimidade deles no poder, certo? O Estatuto da Revolução Argentina vai ser, de fato, um documento que vai tentar substituir qualquer tipo de Constituição democrática na Argentina. E quando a gente fala em Estatuto da Revolução, é o nome que eles davam, assim como no Brasil. Muitos da época, principalmente da linha dura, falavam que era uma revolução brasileira, a Revolução de 64, que a gente sabe que não tem caráter revolucionário de fato. Essa da Argentina também não tinha, mas é o nome que eles deram. Por isso, o Estatuto da Revolução Argentina. Tá? Deixa eu tomar água aqui. O primeiro presidente que foi um dos articuladores do golpe foi o Juan Carlos Onganía, que governou lá de 1966 até 70, foi o que ficou mais tempo. O governo dele é inclusive conhecido como Onganiato, tá? Por conta do sobrenome dele. O que é marcado o governo aí, o Onganiato? Vai ser marcado por ampla perseguição a grupos opositores. Pois é uma ditadura militar, tá perseguindo grupos opositores. Então, é durante o governo dele que a gente vai ter a proibição de partidos políticos. Então, a gente vai ter a suspensão de qualquer direito de partido político, partidos políticos sendo colocados na ilegalidade. A gente vai ter a suspensão do direito à greve. A gente sabe que greve é um direito constitucional no mundo inteiro, para falar a verdade, ou pelo menos nas democracias, né? A greve é um direito constitucional que é feito sempre. Tem toda uma lei em cima da greve, tá? Inclusive aqui no Brasil você não pode simplesmente falar, estou fazendo greve, isso não é greve.
A greve tem que ser feita através de um grupo de trabalhadores formados por sindicatos e pela Constituição tem que ser anunciada previamente aos órgãos, tá? ao patronato, né? Ou ao Estado. Mas lá foi tirado, né, o direito à greve. Também foi estabelecida uma política de participacionismo, que você fala, nossa, participação, maravilha, né, aquela coisa toda. Setores estratégicos da economia argentina, como o comércio, o setor rural, o setor da indústria, logicamente, vão ter um poder, não poder, mas vão ter uma participação consultiva ao governo. Eles vão poder consultar o governo e ser consultados ao governo. Aí você fala, que legal, então permitiu. Só que as pessoas que vão representar os grupos aí serão todas escolhidas pelo Poder Executivo, serão pessoas de confiança. A gente está falando então de um aparelhamento do Estado nos setores dos trabalhadores da Argentina, tá bom? Do ponto de vista econômico, a Argentina estava passando por um processo que é um processo difícil economicamente, tá? Desde de muito tempo, inclusive desde o governo Perón. E aí, o que o Onganiato vai fazer? O governo de Juan Carlos Onganía, o que ele vai fazer? Ele vai congelar os salários dos trabalhadores, então os salários serão congelados, não teremos aumentos de acordo com a inflação, o salário está congelado, e ele vai desvalorizar uma política de Estado, desvalorizando 40% do peso argentino. Ele faz uma desvalorização cambial. Aí você fala, poxa, mas por que o cara vai prejudicar os trabalhadores argentinos, prejudicar a própria economia? É porque ele desvalorizando o peso, ele queria atrair o apoio de setores internacionais, principalmente dos Estados Unidos, que de fato teve aquele apoio na ditadura argentina. A gente já inclusive falou aqui da Operação Condor, entre outras coisas. Então, para os Estados Unidos poder apoiar setores, empresas privadas internacionais poderem investir na Argentina, a Argentina tinha que ser um campo favorável para elas. E nada mais justo na concepção do Juan Carlos Onganía do que fazer o trabalhador argentino ganhar menos, ter um câmbio desvalorizado, porque as empresas internacionais pensam assim, lá dá para poder colocar nossas empresas, lá a gente não precisa pagar tanto, tem menos imposto. Entenderam como é que funciona? Você prejudica o seu povo pensando que você vai trazer empresas para cá. É a linha de pensamento de que, mas eles vão gerar empregos. É basicamente isso que ele pensava. O que, logicamente, não deu certo. Agora, no ponto de vista cultural, que acho bem interessante falar, o Onganiato também teve uma grande perseguição e repressão a setores estudantis universitários. Ele acreditava, tá, gente, que a universidade era um local onde o comunismo estava se proliferando na Argentina. Então a gente tem que acabar com a autonomia das universidades. Então, o que o Onganiato fez? Ele passou a proibir as entidades estudantis de terem atuação. Não tinha proibido os partidos políticos, tinha proibido direito à greve. Vamos proibir as entidades estudantis de terem atuação dentro da Argentina. E aí teve um evento importante para a gente saber, que ficou conhecido como a Noite dos Longos Cacetetes. Foi quando ele permitiu, na verdade, ele ordenou com que as Forças Armadas, a polícia, na verdade, entrasse na universidade, na Faculdade de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade de Buenos Aires, para poder retirar a autonomia dos estudantes, a autonomia dos professores. Era uma política dele de perseguição nesse sentido. E aí você teve um grande movimento ali dentro que resistiu dentro dessa universidade, que resistiu dentro dessa faculdade, e aí você teve, de fato, uma repressão estatal em cima dos estudantes, em cima de professores. Ocorrendo ali várias prisões e a famosa, o que a gente costuma chamar sociologicamente de fuga de cérebros. O que significa isso? Quando grande parte de intelectuais de um país tem que fugir, são exilados daquele país e vão viver em outro local. É a famosa, todos os países que passaram por processos ditatoriais, de fato, já viveram esse processo que a gente chama de fuga de cérebros, tá? Mas não só isso culturalmente. O Onganiato, o que ele fez? Ele também tinha um discurso bem moralista, sabe? Ele defendia os valores morais da família, aquela coisa toda. Então ele chegou a proibir na Argentina a utilização de roupas curtas como mini saia
e que homens não pudessem também utilizar cabelos longos, cabelos compridos. Essa história a gente já viu algo muito parecido aqui antes da ditadura no Brasil, que foi com Jânio Quadros, mas num outro contexto, certo? Mas também defendendo uma questão moral, né? Moralismo e tal. Inclusive, você tem alguns setores, eu não posso dizer pelos argentinos, mas eu lembro de uma história, se vocês lembram, acho até legal vocês colocarem aqui, que aí é uma curiosidade mais também, que acho que foi na seleção argentina de futebol, acho que era na época dos anos 90, alguma coisa assim, que eu acho que na época o técnico era não sei se era 90 ou 2000, acho também que era o Daniel Passarella, que ele proibiu na seleção argentina jogadores de cabelos longos. Não sei se vocês lembram, vocês colocam aí nos comentários. Dá para fazer uma pesquisa rápida também e lembrar disso. E a Argentina sempre teve jogadores de cabelos longos, né? Só você pensar em Batistuta, em Canidia, né? Sempre jogadores com cabelos longos, mas você teve essa questão também. Bom, no dia 29 e 30 de maio de 1969, ocorreu o Cordobazo. O que vai ser isso, o Cordobazo? Vai ser uma grande manifestação, um grande ato de repúdio à ditadura que estava sendo estabelecida na Argentina. Em 1969, na cidade de Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina, ficando atrás apenas de Buenos Aires, mas é uma cidade tão importante, inclusive industrialmente e no setor agrícola também. Os trabalhadores, principalmente do Sindicato de Luz e Força, unindo a estudantes da Universidade de Córdoba, estudantes da Universidade Católica de Córdoba, eles vão se mobilizar saindo de várias partes da cidade, de vários bairros em direção ao centro, saindo da universidade, marchando em ato, em manifestação em direção ao centro para protestar contra o governo. E eles conseguiram mobilizar grande parte da população da cidade naqueles dias. E o presidente mandou o exército reprimir violentamente essas manifestações que duraram aí 2 dias. Eles tiveram que se refugiar, correram para os bairros novamente, tentaram se refugiar. A gente vai ter muita violência policial ocorrendo nesse dia contra os manifestantes. A gente vai ter cerca de dezenas de presos e 4 mortos. Então foi considerado aí um grande ato que aconteceu dentro da Argentina. Alguns consideram o dia mais importante da história da Argentina, porque se lutava contra essa ditadura. E por mais que tenham sido reprimidos, o Cordobazo ele serviu para ajudar a enfraquecer politicamente o governo do Juan Carlos Onganía. E ele ficou enfraquecido de fato politicamente, a sua ditadura não tinha o apoio que eles imaginavam que ia ter, e ele acabou sendo vítima de um golpe de Estado em junho de 1970 por uma junta militar, um golpe interno de militares para militar. E aí assume a presidência Roberto Marcelo Levingston, que durou menos de um ano ali, de junho de 1970 até março de 1971. Ele era um militar pouco conhecido, para dizer, na verdade, nada conhecido. Então ele não tinha força política. Ele durou muito pouco justamente porque ele não conseguiu segurar essa pressão que existia dentro da Argentina contra a ditadura. Ele não conseguia segurar politicamente e nem economicamente o que estava acontecendo na Argentina. E além do que, existia uma oposição militar também que era contrária a qualquer tipo de governo que fosse estabelecido depois de uma junta militar ou por uma junta militar. Ele sofria muita pressão do próximo presidente que vem aí. E por isso ele foi deposto também por Alejandro Agustín Lanusse, que inclusive foi um dos caras que organizou o golpe contra o Oganiato lá no começo. Mas ele tinha por objetivo, de fato, governar em determinado momento. E ele vai conseguir a partir de agora. E ele vai ser o último agora. Ó. Ele vai governar de 71 a 73, tá? O que a gente vai chamar aqui de Lanusse. E ele também vai ter uma política, agora ele vai ter uma política de tentar apaziguar um pouco a situação da Argentina, mostrar para o povo que eles estão atuando de alguma forma. Isso parece muito, inclusive, com o caso no Brasil, porque o Lanusse ele vai realizar obras públicas, pontes, viadutos, estradas. Ele vai ter uma política de realização de obras públicas. E ele governa de 71 a 73. Isso tem muito a ver com a ditadura no Brasil, por exemplo, fazendo essa relação. É impossível não pensar,
sobre o milagre econômico do Médici, por exemplo, mas talvez com menor impacto do que foi o milagre econômico, de realizar obras públicas faraônicas que poderiam gerar capital e, principalmente, meio que mostrar para o povo que o governo está atuando de certa forma. Então ele fez isso também, mas ele também perseguiu muito a oposição ao seu governo, em especial, logicamente, comunistas e peronistas, aqueles que ainda queriam um governo no modelo do que foi o Perón, inclusive muitos que queriam a volta do Perón, que estava exilado na Espanha, e ele perseguiu esse pessoal todo, com destaque para o massacre de Trelew, no dia 22 de agosto de 1972, ocorrendo na prisão de Rawson, na Patagônia, onde pouco mais de 100, na verdade 110, presos políticos tentaram fazer uma fuga da prisão, escapar da prisão, e eles foram reprimidos pelos fuzileiros argentinos e foram recapturados. Só que fizeram um movimento de resistência dentro da própria prisão, só que os fuzileiros depois forçaram parte desses presos a simularem uma nova fuga. Assim, os fuzileiros que recapturaram eles falaram, agora vocês vão fingir que vocês vão fugir de novo. Não é fingir que estão fugindo, vocês vão tentar fugir de novo. A gente sai correndo na nossa frente. Por quê? Porque parte desses presos políticos passaram a tentar fugir novamente, correrem, permitidos pelos fuzileiros, e os fuzileiros atiraram neles. Fuzilaram. É um dia triste, inclusive, para a história argentina. Aí a gente totalizou, nesse fato, cerca de 16 mortos que foram fuzilados correndo pelas costas pelos fuzileiros argentinos. Então por isso que a gente chama de massacre, tá? Foi um massacre porque foi algo programado, planejado, com um número grande de mortos. Só que a pressão ao governo do Lanusse estava muito alta. Vocês percebem que lá desde o primeiro governo, sabe? A população argentina não estava querendo essa ditadura, estava mostrando que não estava dando certo esse negócio. Então ele foi também se enfraquecendo, foi perdendo muito apoio, ao ponto de que ele teve que, em 1973, convocar novas eleições. Através, inclusive, de um processo, que ele sabia que os peronistas eram muito grandes na Argentina, através de um processo chamado de GAN, Grande Acordo Nacional, que é o seguinte: nós vamos permitir aqui a volta do peronismo na Argentina, só que sem Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón foi exilado, está naquele momento na Espanha, e ele perdeu seus direitos políticos por 18 anos. Ele não pode governar a Argentina mais. Então nós abriremos processo eleitoral, mas não pode ter a presença de Perón, certo? Vamos abrir o processo eleitoral. E ocorreu o processo. E aí Héctor José Cámpora foi eleito presidente da Argentina, colocando fim a esse processo de ditadura. Ele era da Frente Justicialista de Liberación, que era uma frente que era encabeçada principalmente pelo Partido Justicialista, que vocês também podem encontrar pelo nome de Partido Peronista. É o partido de Perón, é o partido fundado por Juan Domingo Perón durante o seu processo de governo, inclusive, certo? Ele é eleito presidente, não é Perón, mas é um peronista que foi eleito. Só que no dia 13 de julho de 1973, o presidente Héctor José Cámpora vai renunciar ao seu cargo. Depois a gente vai ter, inclusive, um presidente interino assumindo. O objetivo era renunciar para convocar novas eleições presidenciais com direito de Juan Domingo Perón poder se candidatar. E a partir disso, naquele mesmo ano, em 1973, novas eleições são convocadas e é eleito Juan Domingo Perón. Ele governou menos de um ano daqui para frente, justamente porque ele faleceu durante esse mandato. A gente até vai ver depois no próximo vídeo, a sua terceira esposa vai assumir como presidente depois, lá na frente, mas ela vai ser vítima depois de um golpe que vai estabelecer uma segunda ditadura da Argentina, que é considerada das mais violentas e perigosas, sanguinárias da América, junto com a do Chile, lá de Pinochet, que a gente já falou aqui no canal, certo? Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham anotado tudo, espero que vocês tenham gostado. Críticas, sugestões, opiniões, acréscimos ao vídeo serão sempre muito bem-vindos. Lembra que eu sempre posso colocar aqui como
destaque no comentário, certo? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração. Começou nosso grande grade de estudos aqui para 2020, eu ia falar 2079, mas se tiver em 2079, tamo aí também, hein? Um grande beijo, fui!